Hi, pessoal, nesse vídeo eu não somente comento um comentário que eu fiz em vídeo anterior acerca desse trabalho recentemente desenvolvido por professores da Universidade da Pensilvânia, em que eles, de fato, eles corroboraram estudos anteriores referentemente à infectividade e ao aumento da letalidade atribuída a essa nova cepa do coronavírus, apresentando essa mutação D614G, ou seja, a substituição na posição 614 de um aminoácido de ácido aspartico pela glicina. Contudo, esses autores eles tentam nos convencer de uma nova óptica relativamente a essa mutação, que a despeito dessa mutação induzir de fato esse aumento no contágio e no número de mortes causadas pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, na Covid-19, essa mutação tornaria o SARS-CoV-2 mais susceptível à ação de vacinas. Por outro lado, existem trabalhos publicados na literatura que apontam na direção oposta, ou seja, que essa mutação nessa nova cepa do coronavírus induziria, isso sim, uma diminuição na antigenicidade de antígenos, de epítopes presentes nessa região, nessa posição 614 e cercania, de modo a comprometer a atividade vacinal, ou seja, a imunidade induzida por essas vacinas que foram desenvolvidas antes da emergência dessa cepa com essa mutação D614G. De maneira que essa discussão, essa polêmica, a exemplo da cloroquina, da hidroxicloroquina, dos outros medicamentos que é atribuído para esses em que são atribuídos para esses medicamentos efeito anti-coronavírus, referentemente a essa mutação, também a literatura se presta para essa polêmica se de fato essa vacina, ou melhor dizendo, essa mutação, ela facilitaria a atividade dessas vacinas que estão em desenvolvimento, ou então ela dificultaria a atividade dessas vacinas. E é importante se compreender que esses eventos, ou seja, a mutação contribui para a atividade da vacina, para o efeito anticoronavírus, ou então esse evento relacionado com essa mutação aponta na direção contrária, dificultando a atividade dessas vacinas, a eficácia dessas vacinas. De maneira que esses dois eventos, eles são mutuamente exclusivos sob a minha óptica, tal como você jogar uma moeda para cima, ou ela vai cair cara ou ela vai cair coroa. Num evento raríssimo, numa possibilidade raríssima, ela pode cair numa fresta e não cair nem cara e nem coroa, mas isso é um evento muito raro. E nesse contexto também se ressalta que essa discussão ela não é meramente acadêmica, ela tem implicações também sobre o aspecto econômico relativamente ao investimento em que particulares investidores no mercado de ações e também os governos farão relativamente a essa possibilidade do desenvolvimento dessa vacina. Então, nesse contexto também, você identificar se essa mutação ela facilita ou dificulta a eficácia vacinal é de extrema importância e é isso que eu vou tentar apresentar para vocês nesse vídeo e que eu espero que você me honre e continue. Isto posto em tela, para que nós consigamos compreender o cerne dessa discussão, se essa mutação D614G
entre os centros conformacionais S1 ilustrado em azul e o centro conformacional S2 ilustrado em verde, se essa mutação D614G, se ela contribuiria para uma maior eficácia das vacinas desenvolvidas anteriormente à emergência dessa cepa mutante, tal como afirmam os professores da Universidade da Pensilvânia, ou então, segundo trabalhos também recentes que apontam uma diminuição da antigenicidade de epítopes nessa região, de maneira a tornar essas vacinas que foram desenvolvidas antes da emergência dessa cepa mutante com uma eficácia diminuída. E para que nós consigamos compreender o cerne dessa discussão, nós temos que nos reportar a vídeos anteriores que eu elaborei referentemente a essa mutação, sendo que um dos slides mais ilustrativos, dentre outros apresentado nesse vídeo reportado anteriormente no YouTube, é justamente a distinção que se faz referentemente à cepa D614, em que se constata que, de fato, entre os centros conformacionais S1 e S2, não ocorre a ligação desses centros conformacionais, conforme ilustrado no retângulo apresentado em tela na parte esquerda. Já na cepa mutante, nós podemos perceber que há um número bem maior de mutações em que a glicina substitui o ácido aspartico nessa posição 614, de maneira a formar, resultante dessas mutações, formar pontes de hidrogênio que ligam o centro conformacional S1 da proteína spike ao centro conformacional S2 dessa glicoproteína spike, conforme é ilustrado também à direita, na parte inferior, em que é ressaltada que essa mutação ela se processa entre a unidade conformacional, ressalto novamente, S1 ilustrada em azul, com a unidade conformacional S2 ilustrada em verde escuro. De maneira que nós podemos também analisar que nessa região dessa mutação D614G, ressalto novamente, ocorre uma presença bem maior de mutações comparativamente à cepa de Wuhan nessa mesma posição 614. A partir daí, duas interpretações são possíveis. A primeira delas é referentemente à presença dessas pontes de hidrogênio, que, segundo os professores da Universidade da Pensilvânia, essas pontes de hidrogênio, elas estabeleceriam essa molécula, promovendo uma conformação de maneira a propiciar que anticorpos neutralizantes produzidos pelo sistema de vigilância imune do organismo em decorrência do aumento da expressão dessas glicoproteínas spike na superfície do SARS-CoV-2 promoveria uma maior eficácia para aquelas vacinas que foram desenvolvidas anteriormente à emergência dessa cepa. Contudo, por outro lado,
Existem trabalhos também publicados na literatura acadêmica que apontam que esse número maior de mutações presentes nessa região, ela diminuiria a antigenicidade de epítopes, tais como os epítopes para as células B, de maneira a dificultar a antigenicidade dessa região e, consequentemente, a formação de anticorpos por meio da ativação da ligação de células B que promovem a síntese e secreção de anticorpos dirigidos contra esses epítopes. Então, essa polêmica é que nós tentaremos elucidar com os slides seguintes. Isso posto em tela, nós apresentamos essa publicação publicada no MED-RXIV pelos professores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, cujo texto em português, traduzido do inglês, ou seja, a mutação D614G spike na glicoproteína spike aumentaria a susceptibilidade à neutralização do SARS-CoV-2, ou seja, essa mutação aumentaria a eficácia de vacinas contra o SARS-CoV-2. De maneira que, isto posto, nós passamos para o texto em português, em que a tradução foi a mutação de pico. A mutação de pico, entenda-se a mutação da glicoproteína, esse pico aqui é glicoproteína spike. De maneira que, rapidamente, para facilitar a interpretação, a leitura para quem assiste esse vídeo, que conhece o português, não entende o inglês, basicamente os autores eles afirmam que a glicoproteína spike do SARS-CoV-2, ele adquiriu uma mutação denominada de D614G, que foi a cepa predominante no início da pandemia e que atualmente a cepa que predomina é a cepa que apresenta essa mutação. De maneira que os autores, para verificar, constatar, analisar prospectivamente a possibilidade das vacinas que foram desenvolvidas anteriormente à emergência dessa cepa D614G, se apresentariam ou não eficácia contra essa cepa mutante, os autores realizaram esse trabalho e eles testaram uma dessas vacinas, a vacina da universidade, que foi desenvolvida conjuntamente com a Universidade da Pensilvânia, com a Universidade de Duke, também, se eu não estou enganado, na Carolina do Norte, denominada BioNTech, que foi uma das instituições financiadoras dessa triagem clínica que se encontra em pré-impressão e que necessita ainda passar pela revisão dos pares. Os autores submeteram macacos, camundongos e humanos à ação dessa vacina, imunizaram e verificaram a produção de anticorpos, se esses anticorpos agiam contra cepas em humanos, ratos e macacos contaminados pelas duas
as cepas, a cepa originária de Wuhan e a cepa mutante, para verificar relativamente a eficácia das vacinas. E os autores, eles constataram, estes autores da Universidade da Pensilvânia, eles constataram que a cepa mutante apresentou uma resposta mais, a vacina apresentou uma resposta mais, induziu uma resposta mais eficaz frente à cepa mutante, dado esse que, como eu já mencionei, contradiz com alguns estudos que apontam que essa mutação induz uma diminuição na antigenicidade de epítopes localizados naquela região em decorrência das mutações que foram detectadas nessa região D614G. De maneira que nós apresentaremos agora sucintamente a óptica desses autores da Universidade da Pensilvânia para justificar o porquê deles afirmarem que essa cepa mutante é mais susceptível, não somente a vacina por eles desenvolvida, com auxílio deles, com a participação deles, como também que a probabilidade dessas outras vacinas, 23 vacinas que se encontram em testes, mais a vacina russa, apresentarem também uma eficácia maior contra essa cepa mutante do que com a cepa originária de. Isto posto, nós passamos a analisar o estudo apresentado pelos professores da Universidade da Pensilvânia. E, basicamente, o estudo que foi realizado em camundongos, em macacos, em humanos, ele apresentou resultado estatisticamente significativo referentemente à imunização, à imunidade induzida pelas vacinas testadas, em que foi comparada essa imunização na cepa D614, que é originária de Wuhan, ilustrada em laranja, e a cepa G614, ilustrada em azul. Desses resultados, basicamente, o que nos interessa e que interessa para todos é os resultados obtidos em humanos, que foi obtido pela vacina com base na vacina da BioNTech. Estudo esse que foi realizado na Alemanha, Entschuldigung, na Alemanha, em que nos 5 pacientes em que foi analisado o potencial de imunidade induzida por essa vacina da BioNTech, se encontrou resultados estatisticamente significativos. Isso posto, eu faço algumas considerações a respeito desse trabalho, que, ressalto novamente, se encontra em fase de pré-edição. É por assim dizer, um estudo, um projeto de um estudo clínico mais amplo. Contudo, é pertinente a gente fazer algumas considerações referentemente a esses resultados e a metodologia empregada. A despeito do resultado estatístico, da diferença estatística, apontar na direção da conclusão dos autores de que as vacinas que se encontram em fase de testes e elaboradas anterior à emergência dessa cepa apresentam uma capacidade de neutralização tanto da cepa originária de Wuhan quanto dessa cepa mutante. Entretanto, é importante se fazer essas considerações, por exemplo, que computando a amostra utilizada nesse estudo,
foram utilizadas uma amostra de, se eu não estou enganado, de 65 elementos. Uma amostra de 65 elementos, ela apresenta um nível de confiabilidade inferior a 95%. Sendo que desses 55 elementos, apenas 5 desses elementos são humanos. Então, também o que reduz ainda mais a confiabilidade desse estudo. Isso posto, feitas essas considerações, nós passamos a analisar a óptica daqueles que entendem que essa mutação D614G, ao contrário da óptica apresentada pelos professores da Universidade da Pensilvânia e por meus colegas, Entschuldigung, colegas alemães, referentemente a essa vacina da BioNTech, eles entendem isso sim, que essa mutação induz a uma diminuição, a uma perda da eficácia referentemente à imunização contra essa cepa mutante D614G. Isto posto em tela, nós apresentamos esse trabalho publicado no Vacinas, na Basileia, de professores coreanos, que também foi publicado na Biblioteca dos Americanos, do PMC. De maneira que esses autores, eles apresentam uma óptica, uma visão referentemente a essa mutação D614G, oposta à óptica recentemente publicada pelos professores da Universidade da Pensilvânia, em que esses autores coreanos, eles consideram que essa mutação, ela induz uma diminuição na antigenicidade de epítopes relacionadas com as células B, de maneira que essa mutação poderia contribuir para uma diminuição da eficácia de todas essas vacinas que foram desenvolvidas anteriormente à emergência dessa cepa do SARS-CoV-2, apresentando essa mutação D614G com a substituição do ácido aspartico pela glicina. E basicamente é o que eu vou ler no resumo dos autores referentemente a essa mutação que eles encontraram. Na análise filogenética dos dois subtipos de SARS-CoV-2A e SARS-CoV-2B, esse SARS-CoV-2A é o originário de Wuhan, e esse SARS-CoV-2B é o que apresenta essa mutação D614G, em que os autores, basicamente eles afirmam o seguinte, que esses dois subtipos, eles foram divididos por uma nova mutação de D614. Isso pode desempenhar um papel crucial na evolução do SARS-CoV-2 para evitar o sistema imune do hospedeiro. Então, segundo eles, essa mutação seria adquirida pelo SARS-CoV-1 originário de Wuhan no direcionamento de burlar o sistema
o sistema de vigilância imune do organismo em decorrência desse contato, desse múltiplo contato do SARS-CoV-2 com diferentes sistemas imunológicos distribuídos pela população. E eles afirmam ainda mais que a região contendo esse ponto de mutação foi confirmada como um epítope da célula B localizada no domínio S1 e as cepas as cepas do SARS-CoV-2B exibiriam índices antigênicos reduzidos graves em comparação a cepas do SARS-CoV-2A, ou seja, originário de Wuhan. E prossegue nos seus resumos. Isso pode permitir que esses dois subtipos tenham antigenicidade diferente. E eles afirmam mais ainda. Se esses dois subtipos tiverem características sorológicas diferentes, uma vacina para ambos os subtipos será mais eficaz na prevenção da Covid-19. Então, eles, em última análise, eles estão afirmando o seguinte, que essa vacina que foi desenvolvida anteriormente à emergência dessa cepa contendo essa mutação D614G, ela não será eficaz, não terá uma efetividade frente a essa cepa mutante que apresenta essa diminuição na antigenicidade relacionadas com epítopes para células B, ou seja, diminuiria essa antigenicidade dessa região da glicoproteína para as células B. De maneira que em tela eu apresento a justificativa, os resultados, a justificativa pelos quais esses professores coreanos, eles sugerem que essa mutação, esse subtipo, essa nova cepa do SARS-CoV-2 614G, ela pode apresentar nessa região 614, relativamente à cepa original de Wuhan, ilustrada em azul, epítopes com diferentes antigenicidades, ou seja, ocorreria a redução da antigenicidade desses epítopes de maneira a não possibilitar o encaixe das células B e, consequentemente, a ativação do sistema imune com a produção de anticorpos. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira bastante didática. Imaginando que essa região de encaixe fosse, nas células B, fosse a fechadura de uma porta e os epítopes do SARS-CoV-2 fossem presentes nessa região 614, na subunidade S1, fosse a chave dessa fechadura, é como se, com o desenvolvimento da vacina, anteriormente, unicamente com base nessa cepa de Wuhan, é como se você quisesse introduzir uma chave, ou seja, um epítope maior em uma fechadura menor, porquanto essa região de encaixe, como tudo indica nessa cepa mutante, ela apresenta epítopes menores do que essa cepa originária de Wuhan. Evidentemente que a interação entre os epítopes presentes nessa região 614 com
as duas cepas elas não se processam tal como uma chave e uma fechadura baseada única e exclusivamente no tamanho. Se fosse assim, já se poder se, já poder-se-ia concluir que a possibilidade de sucesso, de eficácia dessas vacinas originadas, desenvolvidas anteriormente à emergência dessa nova cepa, estaria fadada ao fracasso. Contudo, essa interação ela depende basicamente de ligações químicas entre os aminoácidos presentes nessa região, bem como da presença das pontes de hidrogênio que são induzidas por essa mutação que origina diferentes conformações, possibilitando uma maior ou menor interação dessas células B com essas regiões. De maneira que, de uma maneira bem simplificada, para se compreender isso, bastaria você analisar, em primeiro lugar, o conteúdo desses aminoácidos presentes nessa região 614G, se de fato eles estão localizados no interior dessa região 614D originária de Wuhan, seja a partir das duas extremidades, seja na sua porção central, se invertendo essa distribuição. De maneira que, se o conteúdo for semelhante, seja a partir dessa extremidade, seja a partir dessa extremidade, ou então na porção central, possivelmente essa cepa originária da cidade de Wuhan possivelmente poderá apresentar algum efeito, alguma eficácia relativamente a essa cepa mutante. Contudo, se esses aminoácidos a partir dessas extremidades for diferente, possivelmente essa cepa não, essas vacinas desenvolvidas com base nessa cepa 614 não apresentará efetividade contra essa cepa mutante. E pelo que a gente pode constatar, tanto a partir das extremidades quanto a partir da porção central, existe uma diferença relativamente à constituição desses epítopes nas duas cepas, diferenças estruturais, diferenças com relação às ligações químicas, de maneira que há uma grande probabilidade dessas vacinas que foram desenvolvidas com base nesse subtipo 614D, de fato apresentar uma antigenicidade menor e, consequentemente, pessoal, então nessas considerações finais, eu gostaria de ressaltar para vocês algo que eu já mencionei no slide inicial, de que, de fato, essa discussão relativamente à eficácia das vacinas que estão em desenvolvimento, especialmente aquelas na fase 3 de triagem clínica, em que
essa discussão acerca dessa efetividade, considerando essa nova cepa mutante, apresentando essa mutação D614G, ou seja, do ácido aspartico para a glicina, ela é uma discussão que transcende somente o contexto acadêmico, porquanto ela tem implicações, não somente essa discussão, ela implica não somente relativamente à saúde das pessoas, no contexto econômico. E nesse contexto econômico, ressalta-se não somente a importância em um contexto econômico individual, em que os investidores, por exemplo, de ações em bolsas de valores, eles se deparam com a situação de selecionar entre diferentes ações de indústrias farmacêuticas que estão começando o desenvolvimento de vacinas agora, e daquelas vacinas que já se encontram em uma fase, em um estádio mais avançado. Não somente nesse contexto dessas pessoas que investem na Bolsa de Valores, mas também daqueles filantropos que querem colaborar com a humanidade e desenvolver o senso crítico na direção de melhor selecionar onde investir, em qual pesquisa, em qual instituição pública melhor investir o seu dinheiro com relação ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus segura e eficaz. E a propósito da segurança, é também importante se ressaltar que esses testes de segurança relativamente ao desenvolvimento dessas vacinas que se encontram na fase 3, no estágio clínico 3, elas foram desenvolvidas em um contexto da cepa D614. É importante se ressaltar que sob a minha óptica, seriam necessário que essas vacinas que já se encontram em estágio avançado de desenvolvimento, que elas retrocedessem nas suas etapas e fizessem novamente esses testes de segurança relativamente à sua segurança com relação a essas cepas mutantes, porquanto se sabe com a experiência do SARS-CoV-1 que muitas dessas vacinas elas não induziram uma imunização, e além de não induzirem uma imunização contra o SARS-CoV-1, muitas delas, em que as pessoas foram imunizadas, quando posteriormente entraram em contato com o SARS-CoV-1, apresentaram reações mais acentuadas do que se não tivessem tomadas a vacinas. Então, é uma sugestão que eu faço. A propósito disso, a propósito de sugestões, se eu fosse integrante de uma equipe de pesquisa, de cientistas pesquisando o desenvolvimento dessas vacinas, especialmente dessas vacinas que se encontram nessa fase 3, diante da emergência dessa nova cepa, eu teria procurado o responsável pelo desenvolvimento do projeto e diria: olha, eu aconselho que se interrompa o desenvolvimento dessa vacina ou se modifique o desenvolvimento dessa vacina frente à emergência dessa nova cepa, porque nós estamos sujeitos a produzir uma vacina ineficaz contra essa nova cepa. Então seria o meu conselho para o desenvolvedor do projeto, responsável pelo projeto. E diria mais, é necessário também se repetir os testes de segurança. Mas voltando aos filantropos, se algum filantropo aí desejar investir bem o seu dinheiro, eu estou pretendendo fazer um curso nos Estados Unidos, não sei se no próximo ano. Inclusive eu tenho uma aplicação na universidade, no Instituto de Bioengenharia, de Engenharia Médica da Universidade do Arizona, em Tucson. Se alguém tiver interessado em uma filantropia, em um bom investimento, eu estou necessitando de uma bolsa de estudo.
É, mas, voltando ao lado econômico da relação entre essa discussão relativamente à efetividade de vacinas e o aspecto econômico, é importante também se ressaltar que ele transcende também o aspecto individual da filantropia, do investimento no mercado de ações, mas também adquire uma conotação também governamental, porque o investimento público, o dinheiro público, ele também deve ser gerido de maneira a ser investido em uma vacina que apresente um potencial de efetividade maior. E também, nesse contexto, se ressalta a importância dessa polêmica. Finalmente, eu deixo aqui a minha opinião. Se eu fosse um investidor individual no mercado de ações, ou então um governante que tivesse o poder de decidir em qual das vacinas, em qual dos tipos de vacina eu investiria, eu confesso para vocês que ou então fosse um desses consultores do mercado de ações e alguém me procurasse para saber em qual das ações dessas farmacêuticas que eu investiria o meu dinheiro, eu aconselharia que se investisse nessas indústrias farmacêuticas que estão começando o desenvolvimento de vacinas, porquanto elas estão começando já sob a égide, sob a emergência dessa cepa mutante D614, então há uma grande probabilidade de todas as fases desses estudos clínicos se procederem num direcionamento correto.